vocês estão? Só na paz. Mais uma vez, nós estamos aqui no programa Tempo de Edificação e, mais uma vez, eu tenho aqui a presença do meu amigo, o pastor Luiz. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante aqui, que é atendendo o chamado de Deus. E, mais uma vez, eu recebo o meu amigo aqui, pastor Luiz. E aí, pastor Luiz, como que o irmão está? Está tudo bem, benção? Tudo bem, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, pastor Washington, os ouvintes aí, a paz do Senhor Jesus. E estou muito feliz de estar aqui, né, mais uma vez, né? Eu quase que me convidei da última vez, né? Me convidei para estar aqui de novo. Mas é muito bom estar aqui interagindo, conversando, entendendo mais um pouco da palavra de Deus e evoluindo, né, no conhecimento do Senhor. Sim. Muito bom. Isso. E, irmãos, é sempre bem-vindo, né? A gente recebeu o pastor Luiz, é um amigo de muitos anos. E no último programa que nós estivemos aqui, tudo aquilo que nós falamos foi muito produtivo, né? O pastor Luiz colocou umas teses aqui muito importantes, muito bem explicada. E hoje nós estamos aqui com um tema diferente daquele que nós falamos 2 semanas atrás. E eu acredito que o tema de hoje também vai ser importante para muitas pessoas, pastor, porque assim, ainda que nós tenhamos um chamado de Deus, mas também existe, né? Existe como que eu posso dizer? Existe alguns posicionamentos que é necessário a gente tomar para podermos atender esse chamado de Deus, não é isso? São decisões, né? Todo chamado, ele tem um propósito. E no meio desse chamado e dos propósitos, você precisa tomar decisões. E muitas dessas decisões vão caber a ti. São as tuas decisões que vão mover o teu chamado, que vão mover aonde você quer chegar ao teu propósito. E elas vão influir bastante no teu crescimento espiritual. Então, muitas pessoas, às vezes, passam por situações nesse processo e precisam tomar decisões. E é onde que, às vezes, acontecem os maiores problemas no ministro, né? Seja ele um pastor, um missionário, um evangelista, uma pastora, enfim, qualquer ministro eclesiástico, ele vai passar por momentos na vida ministerial dele que ele vai ter que tomar decisões. Sim. Vai ter que buscar solução para o problema dele para que ele possa crescer, porque ele não pode estagnar. O ministro, o pastor, o servo de Deus, ele não pode estagnar, ele tem que estar sempre em evolução. Isso é interessante. E para tomar, pastor, essas decisões, às vezes, precisa de muita maturidade, né? Maturidade espiritual, humildade, né? Para a pessoa tomar certas decisões ministeriais, porque tem muitas das vezes a gente precisa colocar o pé no chão, respirar, e nem sempre a gente tem que estar correndo, né? Porque a gente prega muito, fala muito, irmão, sempre para frente, sempre para o alvo, mas quando se trata de ministério, tem um momento que a gente tem que parar e respirar para tomar as decisões certas. Então, quando se trata de ministério, é um assunto muito importante, né? Porque eu creio que tem muitos pastores que vai ver esse vídeo, que vai nos acompanhar aqui, e eu creio que o pastor tem, né, um testemunho muito forte relacionado ao ministério, e eu creio que o que nós vamos falar aqui vai ser muito edificante dentro desse tema que nós vamos trabalhar hoje. Pastor, todo líder que é chamado para fazer algo para o Senhor, ele vai ter problemas, ele vai ter dificuldades, ele vai ter contratempos, ele vai ter confrontos na sua jornada. Abraão, ele já visto que o pai da fé, ele foi chamado, né? O chamado dele foi no meio de pessoas idólatras. E no meio do chamado dele, ele ouviu uma voz falando para ele: sai da tua parentela, sai do teu povo, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele escuta aquela voz, e durante aquele percurso de toda a chamada dele, ele sofreu problemas, ele teve guerras, ele teve dificuldades, uma promessa que havia sobre ele não havia chegado. Demorou 25 anos para ele poder ter o seu primeiro filho, né? Mais ou menos 25 anos para ele ter o seu filho, e ele era chamado pai de nações. Então vai ter dificuldades. José, quando foi levado ao Egito, ele passou mais ou menos 13 anos antes de se tornar governador. Então, para toda chamada, existe um processo. Um processo, e verdade. Muitas das vezes, pastor, nós não estamos preparados para esse processo. Esse processo, ele vai causar dificuldade, ele vai causar dor, ele vai causar lesões, mas tudo isso é experiência. Quando você se machuca, né, fisicamente, e gera uma cicatriz,
ela vai curar, aquela ferida vai curar, mas após alguns anos, quando você olhar, eu tenho uma cicatriz aqui no dedo, eu olho essa cicatriz aqui, eu me lembro como eu me machuquei, por que eu me machuquei, o que eu estava fazendo naquele dia, naquela hora, naquele momento. Então, existem cicatrizes espirituais que vão mostrar o nível da sua experiência. E isso é muito importante. Muito forte. Saulo, ele tem um encontro com Deus ali no caminho de Damasco, e é muito interessante que às vezes as pessoas usam a expressão Saulo caiu do cavalo. Não tem cavalo na história. Você vai ler lá, não tem cavalo na história. Mas tudo bem, até aí tudo bem. Ele cai por conta de uma luz, e ali ele recebe um chamado. Mas você vai encontrar lá no livro de Gálatas, dizendo que após 14 anos ele começa o seu ministério. Então, nesses 14 anos, ele teve que progredir, ele teve que crescer para poder chegar ao chamado. E todo mundo vai passar por esse processo. Todo mundo. É como se fosse um discipulado, né? É um processo de discipulado, né? Porque ninguém que chega hoje no Evangelho cresce tudo da noite para o dia, né? Tudo que é uma frase com um pastor amigo meu hoje também, que tudo que cresce rápido é gigante. Ele falou, gigante cresce da noite para o dia. Agora, qualquer projeto, qualquer coisa começa pequeno para depois se tornar grande e aos poucos, ou seja, passo por passo, né? Então, o ministério é a mesma coisa, né? A pessoa ela começa a atender a chamada, mas vai acontecer um preparo, um discipulado, né? A pessoa vai ter que ser provada para chegar até onde Deus quer que ela chegue. E sabe o que é interessante ressaltar aqui? Que por mais que o chamado seja semelhante, o pastor Washington tem um chamado pastoral, eu tenho um chamado pastoral, mas a minha trajetória vai diferir da sua. Porque coisas que Deus quer me fazer entender, quer me ensinar, serão coisas que Ele não precisa te ensinar ou vai te ensinar coisas diferentes. Esse é o processo. Esse é o processo de Deus. E aqui é onde eu começo a falar um pouco da minha história, né? Talvez você que está me ouvindo aí agora pode questionar, né, o que eu vou falar aqui, né, nessa tarde, e você tem todo esse direito, porque serviu para mim e talvez serviu para outras pessoas. São histórias diferentes, mas que você pode tirar coisas boas. Eu aprendi duas coisas na vida. A gente se aprende com os erros que nós cometemos, para não cometê-los mais, e com os erros das outras pessoas, como exemplo, para não cometê-los também. Então, isso mesmo. Isso é uma trajetória. Pastor, tudo começou lá em... Eu anotei aqui, porque a memória já não está muito boa, né? Então, a gente anotou aqui. Pedi ajuda para minha linda esposa, que está também nos acompanhando aqui no estúdio. Mas está tão novo, a memória não está boa, pastor? Não está não, pastor. A memória está difícil. Não chegou nos 40 ainda, não. Né? Falta um ainda. Falta um para 40. Está novo ainda. E eu pedi ajuda para minha esposa para a gente poder levantar o histórico das datas, né? Para poder lembrar direitinho. E tudo começou lá em meados de agosto de 2016, quando nós iniciamos alguns cultos num lar. Na verdade, o pastor Cristiano, na época também evangelista, um amigo meu, amigo de muitos anos, de começo de ministério, quando éramos diáconos, ele estava já cultuando nesse lar com algumas pessoas, né? Ele estava arrebanhando essas pessoas. E eu fui ministrar algumas vezes lá. Até então, eu também era evangelista, e ele também. E eu ministrando algumas vezes lá. E um dia, muito interessante isso, foi, se eu não me engano, num domingo. O telefone toca, eu atendi o telefone, e ele dizendo para mim que ele ia embora de São Paulo. E aí, ele falou para mim assim, e o povo lá está com você. Simples assim, pastor. O povo lá está com você. Eu falei, não, calma, Cristiano, como assim? Como é que você vai embora? O povo lá já tinha mais ou menos umas 15 pessoas dentro de uma casa. E às vezes os cultos iam aumentando pessoas, aquele fluxo de pessoas ia aumentando. E aí eu desliguei o telefone, virei para minha esposa, olhei para ela, ela simplesmente olhou para mim e falou, estou com você. O que você decidir, nós estamos juntos. Falei, então tá bom. Liguei para uma irmã que era como se fosse ela era diaconisa, né? Então ela coordenava lá, era um parte da família dela, aquele povo. Então eu liguei para ela já estava desesperada, sem saber o que fazer, com o culto marcado, o culto era toda segunda-feira. E ela falou, o pastor Cristiano está indo embora. Aí eu falei assim, não desmarca o culto. Amanhã nós estamos aí, eu e minha esposa. Aí fomos para o culto lá na segunda-feira, fizemos aquele culto, e reunimos o pessoal e falamos, vocês querem continuar a campanha? Vamos continuar a campanha. E é mais ou menos, quando a gente para falar esse tipo de coisa, é mais ou menos a história da maioria dos pastores que começaram assim, culto no lar. Sim, né? Culto no lar. Culto no lar, é o que agrega pessoas, que traz pessoas.
Só que aquilo foi tão interessante porque eu não tinha pretensão nenhuma de pastorear. Até então eu era itinerante. Eu lembro. Inclusive, o pastor Walsh fez muitas agendas para mim. Lembra, pastor? Fez muitas agendas para mim. Eu lembro. Nesse ano, 2016, assim, era um ano que você pregou muito, você andava bastante. Andei bastante. Fez bastante agenda para mim e nós começamos a pregar. Quando foi em novembro desse mesmo ano, 2016, nós passamos por um processo muito difícil, eu e minha esposa. O nosso filho deu entrada no hospital, né? Aquele que estava aqui semana passada, os ouvintes não viram, né? Não teve imagem dele, mas o pastor conhece. O Luiz Miguel, ele teve meningite. E a meningite bacteriana. O médico simplesmente olhou para minha esposa e falou assim, olha, 2 coisas, ou morte ou sequela. Para quem conhece meu filho, graças a Deus, ele está vivo, está vivão e vivendo, como diz por aí, e não tem nenhuma sequela. Nenhuma. E foi um processo muito interessante, pastor, porque a minha esposa, ela sempre foi guerreira, sempre esteve do meu lado, ela está aqui, graças a Deus ela veio, que eu posso falar isso na frente dela. Ela sempre foi o meu braço direito em tudo, mas até aquele dado momento, ela não queria estar na frente de igreja, ela não queria pastorear. Ela falava assim, você que tem chamado, o chamado é seu, não é meu. E se ela um dia tiver a oportunidade também de falar, eu sei que ela vai correr, mas ela vai contar que ela dentro no isolamento, né, que a meningite leva o paciente para o isolamento. Dentro do isolamento, Deus falou com ela sobre o chamado de estar pastoreando. E daí por diante, nós estávamos fazendo só campanhas dentro dos lares, né? Desse meado de agosto até o final do ano. Fazendo campanha dentro de algumas casas. E a partir dali que ela decidiu, nós chegamos até os irmãos e falamos assim, então nós vamos caminhar. O meu pastor, na época, eu congregava numa igreja, e eu sempre, pela misericórdia de Deus, pastor, eu sempre fui submisso aos meus líderes, né? Como sou até hoje. E eu cheguei à minha liderança e falei, pastor, tem um povo assim. O pastor Cristiano começou lá, não deu para continuar, nós estamos lá e tudo. E assim, eu entendo que cada um tem o seu processo, como eu iniciei aqui a minha fala. Entendeu? E é preciso respeitar isso. A gente precisa respeitar o processo de cada um. E na época o pastor virou para mim e falou assim, olha, eu não tenho nada com aquele povo. Se você quiser, fica à vontade. E eu fiquei desesperado no momento que eu olhei para minha esposa e falei assim, poxa, o pastor não quer, eu não sei o que fazer, eu não quero largar o povo. Não pode abandonar o povo. Não dá para abandonar o povo. Eu vou abandonar o povo de que jeito? Aí eu simplesmente falei, então tá bom, o senhor não quer. Ele falou, não, pode ir. O senhor me abençoa? Aqui é meio a contragosto, mas abençoou, né? Abençoou e nós fomos. Quando foi, nós começamos a trabalhar com esse povo, quando foi em abril de 2017, em meados de abril de 2017, nós fomos para o primeiro salão. Alugamos o salão já com CNPJ, a igreja toda regularizada, convencionada, estilo igreja assembleiana. Então, convenção, CNPJ, tudo alinhado. Tudo certinho. Começamos a cultuar. Quando foi em maio de 2017, nós fizemos a inauguração. E foi a minha unção pastoral também, porque até então eu estava como evangelista. E aí houve a minha unção pastoral. E aqui começa o que vai diferenciar, o que vai, às vezes, falar com você que está me ouvindo aí, que está nos assistindo também, é o que vai diferenciar. Porque nessa inauguração, em maio de 2017, que foi dia 26, 27 e 28, sendo do dia 27 de maio o meu aniversário, né, e eu fui ungido no dia 26, no dia 28 aconteceu algo muito inusitado. O pastor Washington me conhece há anos, sabe que eu tenho muita sensibilidade com o Espírito, com o Espírito Santo, e nós fizemos o culto abençoado, nós estávamos numa faixa de mais ou menos 50 pessoas nos cultos regulares, né? Nós tínhamos, 3 cultos por semana, e a média era 50 pessoas regulares. Para uma igreja que tinha meses, estava ótimo. Estava ótimo. E nesse dia 28, no final de semana de inauguração, comemoramos o meu aniversário, né? A igreja levou um bolo para mim e tudo, comemoramos o meu aniversário, pastor. E quando eu estava dando a bênção apostólica, quando eu falo isso, as pessoas falam, poxa, sério, pastor? Eu falei, é sério, vou mentir para quê? Quando eu estava dando a bênção apostólica, no meio da bênção apostólica, o Espírito falou comigo, agora eu vou te provar. Agora vamos saber até onde você vai crer no seu chamado. Eu parei no meio da bênção apostólica, olhei para aquele povo, a igreja lotada, a igreja cheia,
E no domingo é o povo de casa. Visitante acho que só tinha 2 ou 3. Então, 50 pessoas que foi as cadeiras que eu ganhei, porque tudo Deus preparou na igreja. Tudo Deus preparou. O salão foi tão de Deus, eu até esqueci de contar, já estava passando na frente. O salão foi tão de Deus que a gente estava na casa fazendo culto e alguém falou, pastor, na rua do lado aqui, ó, tem um salão para alugar. Eu falei, tá bom, eu vou lá ver. Quando eu chamei o dono do salão, o dono falou assim, não, o salão não está para alugar. Tem um pastor aí, é a igreja. Aí eu fiquei confuso, fiquei meio sem graça, né? Falei, falaram para mim que o salão estava para alugar e eu todo sem graça. Aí eu peguei e falei assim, então tá, pega meu telefone. De repente esse pastor saiu, meu propósito é vir para cá, porque eu faço culto numa casa aqui na rua de baixo. Ele falou, não, se o pastor sair, eu te ligo. Na mesma semana, isso era no meio da semana, no sábado, o irmão me liga. O pastor saiu da igreja. Eu falei, então era para ser nossa mesmo. Preparação de Deus mesmo. Registramos a igreja com o nome Assembleia de Deus, Ministério Apostólico, Avivamento e Restauração, que eu usava a sigla AMAR, né? Apostólica, Missão, Avivamento e Restauração. Ó, já faz tanto tempo que eu estou esquecendo. E aí, trabalhamos. Nesse dia da inauguração aconteceu isso, pastor. O Espírito falou comigo, agora eu vou testar você. Pastor, na mesma semana, após o culto de inauguração, as pessoas começaram a assumir da igreja. Nossa. Começaram a assumir da igreja. Aí você visitava, não, pastor, não está acontecendo nada. Fazia culto no lar, não, pastor, está tudo bem. Você não encontrava qual era o problema, qual era a dificuldade, sabe? Não era falta de visita, não era falta de jejum, não era falta de oração. Simplesmente começou esse processo. E eu estava num bairro chamado Jardim Romano, o pastor conhece? Conheço. Estávamos cultuando lá. E antes de completar 1 ano de ministério, nós somos de atitudes, tomar atitudes, né? Eu precisei tomar uma atitude, ou continuar naquele bairro, que era um bairro que eu conhecia poucas pessoas, e estava ficando cada vez mais difícil de trabalhar por conta da distância, ou eu levaria a igreja para mais perto da minha casa e começava a trabalhar com as pessoas daquele bairro. E aí tomamos essa decisão. Fomos para o bairro onde eu moro, para o Jardim Maia. Pastor, eu quero dizer assim, eu quero enfatizar isso para que as pessoas não questionem. O processo foi meu. O processo de ensinamento Deus trouxe para mim, para o meu chamado Sim. pastoral. Entendeu? E foi um tempo que muitas pessoas que se diziam meus amigos, pastores, né, líderes, evangelistas, pregadores, totalmente se afastaram de mim. Sabe? Não me auxiliaram, não me ajudavam, convidava para fazer campanha, não vinham, convidava para ministrar, não vinham. Era uma dificuldade terrível de luta. Alguns ficaram lado a lado, outros não. Eu entendo o processo de cada um também, como eu disse. Alguns estavam com seus ministérios. O pastor Rocha estava com o ministério dele começando também, não era, pastor? Nessa Sim, época. Nós começamos junto quase. Nós começamos junto. E um outro amigo nosso também, o pastor Max, começando junto também. Então você não pode... Aquele negócio, eu não posso contar com os outros. Eu tenho que contar comigo mesmo. Entendeu? Mas aí fica aquele negócio. O meu processo foi entender isso. Sabe, tantas pessoas que eu ajudei, tantas pessoas que eu estendi a mão. Na época do Ministério Evangelístico, itinerante, teve igrejas da gente chegar para fazer campanha com 20 pessoas e deixar na mão do pastor com 100 pessoas. Sim. Sabe, crescendo. Eu lembro, às vezes, quando nós ia lá para Suzano, tinha umas igrejas lá. Né? Zona Sul? Isso, Vila Missionária. Zona Sul, eu lembro. O irmão fazia uns trabalhos fortes lá de campanha. Exatamente. Lá na Vila Missionária tem um exemplo muito forte. E eu vou falar desse testemunho de um culto que nós ministramos lá. E a igreja era muito pequenininha, a igreja era bem pequenininha, mas as pessoas saíam para fora da igreja, ficavam na calçada, atravessavam uma rua e ficavam até na outra calçada, que era um bairro bem humilde lá. E um dia, ministrando lá, na hora do apelo, 20 pessoas vieram para o altar. Fez até confusão, porque a igreja era tão pequenininha, você não sabia quem era crente, quem estava aceitando Jesus, quem estava reconciliando. 20 pessoas. E gravem isso que eu falei. 20 pessoas no altar. Gravem isso, porque daqui a pouco eu vou falar algo referente a esse acontecimento. Então, o que aconteceu? As pessoas se afastaram, e aí foi uma luta muito grande. E as pessoas que estavam comigo foi diminuindo. Foi diminuindo. Eu cheguei... aí fomos para o segundo salão, decidimos sair, ir para o Jardim Maia, para o segundo salão. E em maio de 2018, nós fizemos a inauguração do novo salão, né?
E é o aniversário de 1 ano da igreja, em maio de 2018. 1 ano. E a igreja lotou, inauguração, a gente convida as pessoas, como de prática, como igreja de ritmo assembleiano. Vi aquele monte de gente. Só que depois disso voltou o mesmo processo. Sabe? A membresia saindo, sem dar satisfação. Eu tinha pessoas que moravam longe que já não tinham mais o mesmo pique de estar vindo. E aí um dia eu estou varrendo a igreja. Cheguei mais cedo, fui varrer a igreja, minha esposa estava com outros afazeres, estou varrendo a igreja, limpando a igreja. A igreja era um salão bem extenso, esse, bem maior do que o outro. E aí quando eu chego na calçada, o Espírito de novo fala comigo. E é isso que eu preciso que você entenda. O meu propósito é que você precisa aprender a ouvir a voz e ser sensível. Glória a Deus. Porque pessoas vão em contra o seu chamado por não entender a forma que Deus fala com você. Verdade. O Espírito falou comigo e eu de cabeça baixa vai indo triste, pastor, angustiado, amargurado. O pastor que é pastor presente sabe o que é você lutar para manter o povo ali. É difícil. Sabe, machucado, triste. E eu levantei, eu simplesmente parei com a vassoura na mão assim, na porta da igreja era um salão de esquina, e o Espírito falou comigo, levanta a cabeça. Levantei a cabeça, fiquei olhando, faltando meia hora para o culto. Ele falou, descendo essa rua, quantas igrejas tem? Aí eu parei, fez 2 igrejas. Na rua de trás, quantas igrejas tem? Eu me lembrei da Assembleia de Deus Jeruel. Uma igreja, Assembleia de Deus Jeruel. Subi na rua, Assembleia de Deus Ministério Belém. Seguindo em frente, tinha o pastor Douglas, que continua lá na região, é outro, Renovação da Fé? Esqueci, acho que é Renovação da Fé. Tinha a igreja do pastor Douglas, tinha mais 2 igrejas na mesma rua do pastor Douglas. Ou seja, na minha volta tinham quase 7 igrejas ao redor. O Espírito gritou dentro de mim, pastor Washington, aonde que você está fazendo a diferença? Aonde que você está fazendo a diferença? É forte. E eu parei, pastor, e falei assim, eu não estou fazendo diferença. Minha igreja tem crente, os que estão aqui já são crentes, a maioria eu já tinha batizado, já estava caminhando comigo há 1 ano, né? Eu ganhei para Jesus, discipulei ali e batizei, mas já são crentes, já são firmados. Que diferença que eu estou fazendo? Nenhuma. Aí foi quando eu comecei o processo da decisão. Falei assim, chamei minha esposa e falei assim, eu não vou ficar mais com esse ministério aberto por isso. E um dia eu estou em cima do altar. E nesse dia, de cima do altar eu tive uma visão. A mesma visão que eu tive lá na Zona Sul, do que eu contei quando as 20 pessoas vieram para frente do altar, aceitaram Jesus. A mesma visão. Eu com um copo de água, entregando copos de água para as pessoas que estavam vindo para o altar. As pessoas faziam cara de sedentas, que estavam com muita sede. Mas quando pegavam um copo de água, jogavam a água para trás. Nossa, forte essa visão. E o Senhor falou para mim, eu te fiz de você uma fonte para jorrar água viva. E você está desperdiçando água com pessoas que não querem beber. Eu tenho um chamado para a tua vida. Mas é do meu jeito. É da forma que eu te escolhi. E muitas pessoas não vão entender como eu te chamei. Até aqui eu precisei trazer você. E eu vou continuar te conduzindo. Basta você querer. Pastor, quando foi naquele mesmo ano de 2018, em dezembro, olha, de maio até dezembro, eu tentando, pastor, Eu relutando, tentando manter a igreja aberta, tentando ganhar o povo, tentando consolidar o povo, trazer outras pessoas, fazendo tudo que a gente sempre fez. Evangelismo, visita no lar, campanha no lar, toda aquela cartilhazinha que nós já aprendemos na Igreja Assembleia de Deus. Fazendo tudo isso. Mas quando chegou em dezembro, essa visão, essa fala do Espírito Santo não parava de gritar no meu coração. Quando foi no primeiro domingo de dezembro, que era a nossa Santa Ceia, eu já tinha conversado com a minha esposa, falei, vamos fechar. Vou fechar a igreja. Eu procurei conselhos antes disso. É muito interessante eu falar essa parte. Procurei conselhos de homens de Deus, de pastores, de líderes de ministério, sabe, ministérios de renome. E a verdade é, pastor, que muitos não quiseram me atender, não tinham tempo. Nossa. Sabe? E muita gente não tem coragem de falar isso, sabe? Tem vergonha às vezes de falar.
Mas tem muito líder hoje que vira as costas para outros líderes porque, sei lá, se acham melhor ou não querem dar atenção. Antes do pastor Washington ser pastor, ele é meu irmão em Cristo. Lógico, certeza. Antes do senhor ser pastor, o senhor é uma ovelha também. Isso. E muitas das vezes passa problema, passa dificuldade, passa angústia. Eu ouvi uma frase nessa minha época de luta espiritual, no problema que eu tive no meu ministério, um apóstolo virou para mim e falou assim: você tira os demônios de todo mundo. E quem tira os teus demônios? Lógico que ele não estava falando, gente, de possessão demoníaca, não era isso, não. Ele estava falando de problemas, de dificuldades, sabe? Quando que todo líder ele tem os seus problemas. Tem, normal, é verdade. Você ora por todo mundo, pastor, e quem ora por você? É verdade. Você coloca a mão na cabeça de todo mundo, tira as preocupações, tira as dores, tira as dificuldades das pessoas, e quem tira as suas? É verdade, ministra todo mundo, aconselha, faz tudo. Pastorzão, eu me encontrei pastor presidente de uma obra, líder de pessoas, mas eu estava atribulado. Atribulado por conta do serviço, por conta do trabalho, por conta da dificuldade. Muito corrido, né? Com os conflitos, né? Muitos conflitos. Moisés atendia todo o povo. Jetro, sábio, sacerdote, olhou aquilo e falou assim: ô filho, vem cá, esse negócio está errado. Quanto tempo você vai aguentar atendendo esse povo todo aí? Você está achando que você é quem? Você não é Deus, não. Você só é um representante dele. Sabe o que eu queria naquela hora, pastor? Um Jetro na minha vida. Alguém que chegasse para mim e falasse: pastor Luiz, ó, o caminho não é esse não, filho, vem por aqui. Isso é um mentor, alguém que pudesse dar um norte, né? Alguém que pudesse dar um norte. Pastor Luiz, você só tem 1 ano de pastor, se você for por esse caminho aí, você vai se arrebentar. Vai por aqui, faz isso, faz aquilo outro. Mas todas as pessoas que eu procurei naquela época, eu entendo, cada um tem o seu processo. Ou não quiseram me atender, ou não tinham tempo, ou isso ou aquilo. E aí é onde começa o agir de Deus na minha vida. Eu estava tão angustiado, tão mal com a situação, que eu trabalho à noite já há 12 anos, e eu estava no ponto de ônibus, 9 horas da noite, peguei meu celular e fiquei olhando meus contatos. Pastor fulano, presbítero, missionário, só... Aí esse não vai me atender, esse não vai me atender, esse não vai me atender. Não, vou mandar mensagem para ver. Aí eu encontrei um contato. Apóstolo Wagner. Aí eu falei: rapaz, eu vi esse apóstolo só uma vez na vida. Uma vez na vida. Há mais ou menos 1 ano atrás, quando meu filho havia se recuperado do problema que eu contei aqui da meningite, nós fomos num café de pastores. E o meu filho fez algo que eu nunca tinha visto meu filho fazer. Ele se derramou no altar do Senhor. Meu filho sempre me acompanhou nas igrejas. Eu ia ministrar, ele ia comigo, ele sentava no altar, toda pose de pastorzinho, filho do pastor, não sei o quê. Mas naquele dia eu vi uma diferença, um brilho no olhar do meu filho. O apóstolo veio derramando a unção com óleo assim, ele assim, ó, para pegar aquela unção. Que bênção. E aí eu me lembrei, eu falei assim: esse apóstolo foi o apóstolo que meu filho se derramou no altar naquele dia. Eu falei: ele não vai me atender, não. Eu pensei comigo que não vai me atender, mas eu mandei mensagem. Falei: apóstolo, pastor Luiz aqui, estive contigo 1 ano atrás, né, toda a referência para ver se ele lembrava. Pastor Washington, não deu 10 minutos, ele me respondeu. Era de Deus, hein? Era a pessoa certa. Não deu 10 minutos, ele me respondeu: pastor Luiz, eu estou aqui na igreja, vem aqui agora que eu estou aqui para te atender. Nossa. Eu desacreditei. Foi rápido. Eu falei: apóstolo, eu estou indo trabalhar. Trabalho à noite. Ele nem esperou eu continuar a mensagem. Amanhã, 9h30 da manhã, eu estou aqui te esperando. Glória a Deus. Ó, até me arrepiei. Pastor, eu fui naquela igreja. Está direcionando, né? Eu fui naquela igreja, pastor, de manhã, desacreditado. Eu falei assim: para. Pastores que eu conheço há anos. Esse ano de 2022... em maio eu completei 5 anos de unção pastoral, 19 anos de ministério, porque quando eu aceitei Jesus, 3 meses depois eu já estava no altar ministrando. 3 meses depois eu estava no altar ministrando. Então são 19 anos de ministério agora, 5 anos de unção pastoral. Quantos pastores eu não conhecia 4 anos atrás? Quantos altares eu já não passei? O senhor sabe disso. Muitos altares. Então eu fui lá desacreditar. Falei assim: esse camarada que eu vi uma vez só vai me atender? Não vai não. Cheguei lá, a igreja toda fechada, claro, não era o dia de culto, tudo fechado, e bati na porta. Aí eu escutei lá de dentro: só 1 minuto. Falei: opa, peraí. Tem alguém. Tem alguém.
Aí eu cheguei lá, era um obreiro. E era o obreiro que tinha me levado há um ano atrás para esse café. Ele olhou, oi, você, irmão, o apóstolo já tá vindo aí, tu falou que você aguardar só um minutinho, vou fazer um café, toda aquela sala me preparando, tudo. Esse apóstolo me deu uma aula de Bíblia, me deu uma aula de irmandade, de fraternidade, me deu uma aula de comunhão, sabe? E no final ele disse algo que balançou meu coração, ele falou assim, pastor, o que você fizer, nós estamos juntos. Se você decidir fechar a igreja, eu estou contigo. Se você decidir manter a sua igreja, eu também estou contigo. Eu estou aqui para te ajudar. Pastor, é isso que falta no meio de algumas pessoas. É característica de homem de Deus, né? Característica de homem de Deus. Sabe, o que está acontecendo na igreja do século XXI, irmãos, é que muita gente está se levantando a sua própria bandeira, ou melhor dizendo, a sua placa, e lutando por ela, esquecendo que todos nós somos irmãos. E não pode, né, pastor? Inclusive que eu falei isso ontem na escola bíblica, né? Olha aí. E a gente estava falando sobre o Sermão do Monte, né? E a gente entrou nessa linhagem de irmandade e a gente falamos sobre a divisão do século da igreja 21. E eu falei para os irmãos, quando eu falo igreja, eu não estou falando placa de igreja. Estou falando a igreja de Cristo, ou seja, a igreja mundial. Mundialmente falando, eu falei, existe isso na igreja hoje, muitas divisões, ou seja, as pessoas não defendem mais o evangelho, as pessoas defendem a placa da sua igreja, ou seja, não existe mais aquela comunhão entre os ministérios, entre os pastores e entre os irmãos, porque cada um defende o seu umbigo, e o evangelho não é isso, né, pastor? Não é, o evangelho é comunhão, é reino. Estamos aqui hoje no programa que é ofertado pela visão do altar, Ministério Visão do Altar, na figura do pastor Washington Rosa. Mas eu estou aqui representando a Mava Church e somos todos uma família. Tudo uma família, independentemente. É. Independente disso. É. E aqui vem pastor assembleiano, pastor da quadrangular, ministério próprio, eu trago todo mundo. Por quê? Porque a gente estamos num programa, por isso que o tema é tempo de edificação. Porque a gente traz qualquer pessoa, porque é o reino que ganha com isso. Né? Qual que é o meu intuito de estar falando isso aqui hoje, pastor? Não é causar contenda, é abrir os teus olhos que a obra de Deus não é placa, é reino. É reino. Eu sofri no meu ministério porque muitas pessoas que passaram ao longo da minha vida ministerial, que eu apoiei, se acharam no direito de colocar a placa diante de uma amizade, de um carinho, sabe? E aí nós sofremos, todo mundo sofreu com isso. Pode. Sabe? Porque, querendo ou não, você acaba fechando portas também. Você acaba fechando portas. Porque, assim, nós somos seres humanos. Não me ajudou? Como é que eu vou ajudar uma pessoa que não me ajudou? É complicado. Então, eu preciso seguir meu caminho. Então, o que aconteceu? Ele me atendeu, foi super carinhoso. E aí, nessa conversa, nós entramos. Ele falou para mim: olha, tem o pastor Robson lá que é próximo de você. O pastor Robson era 12 do apóstolo Wagner. E aí foi quando eu conheci a Visão Celular Modelo dos 12, pastor. Que é a qual eu faço parte hoje. Visão Celular Modelo dos 12. Muita gente fala assim, que isso? É uma nova visão. Não é uma nova visão. Jesus andou com 12. Não é nova visão, não. É visão celular, é a visão de Jesus. Né? Jesus fazia culto nos lares. O que era? Célula. Né? A minha igreja ficou aberta durante 1 ano e 7 meses. Mas eu falo com propriedade que eu sou muito mais feliz hoje voltando a ser pastor auxiliar. Sabe, eu sofri muito quando eu fechei o ministério, que eu tive pastores que mandavam mensagem para mim, pastores que não me ajudaram, sabe, que não me apoiaram, que não me deram uma palavra de auxílio, de ajuda, dizendo para mim, tá maluco? Vai fechar uma igreja? Vai virar pastor auxiliar? Vai obedecer os outros? Agora eu falei, mas peraí, eu já não obedeci antes, não? Misericórdia. Eu estou aqui porque Deus me colocou. Sim. Eu estou obedecendo a Deus. Sabe, coisas que eu não entendi. E foi tão de Deus, para a gente adiantar aqui, foi tão de Deus, pastor. Foi muito dolorido, pastor. Foi muito dolorido. Tem que enfatizar isso, foi muito difícil. Você fechar uma igreja, eu não fechei eu quero deixar bem claro, eu não fechei o ministério sou eu. O ministério é minha esposa, o ministério é minha família. Família, em primeiro lugar. Eu fechei uma instituição, sabe, que era a Igreja Amar, eu fechei. Né? Não chamado continua, o chamado continua. Pessoal. Mas foi muito dolorido, porque parece que você está perdendo um filho. Parece que um filho seu morreu. Durante muito tempo, nós tínhamos que tratar isso. Tínhamos que tratar, sabe, isso. Porque aí foi como perder um filho. Nós perdemos um filho antes do meu filho primogênito Luiz Miguel, nós perdemos um filho na gestação.
Isso é outra história, essa história é para outro dia. Mas nós perdemos um filho na gestação antes do Luiz Miguel e parecia que era a mesma coisa quando eu fechei a igreja. Tá perdendo outro filho. Mas assim, eu fechei a igreja no domingo de ceia, nós ceiamos, chamei o povo que eu ainda tinha, que eram mais ou menos 10 pessoas ainda, se eu não me engano, que tinha 10 pessoas, decidi fechar, passei a visão para eles que eu ia fechar. Na quinta-feira sequente, nós estávamos na Visão de Águia, né, que agora a gente mudou a nomenclatura, é Mava Church, mas é Ministério Apostólico Visão de Águia. Estava lá na Visão de Águia, com o pastor Robson. O pastor Robson me abraçou, a pastora Gislaine abraçou minha esposa. Olha, aqui vocês vieram para ser curados, tratados. Isso que é importante. É isso que você precisa entender. Líderes, às vezes, também precisam ser curados. Precisa. Né? Precisa ser tratado, aconselhado. Precisa disso também. Mas foi tão de Deus, o que Deus queria fazer na minha vida, a transformação que Ele queria fazer comigo, com a minha esposa, o que Deus queria nos direcionar era tão gigantesco, tão grande, que no ano seguinte nós trabalhamos na visão celular modelo dos 12 com anos proféticos, né? Cada ano tem um tema, né? Inclusive eu estou com uma camisa aqui que foi o tema de um ano, ó, preparando o caminho do Senhor, que foi no ano de 2020, essa aqui. Mas eu entrei lá no final de 2019, no final de 2018. Em 2020, a palavra profética do ano era novos começos. Que bênção, profética mesmo. Pastor, e lá é assim, a gente faz isso no culto da virada, né? Tá tendo o culto da virada. Acho que no final, não me recordo agora, aí aparece no telão o tema. Os pastores guardam um tema até esse dia do culto da virada. Porque eles recebem um tema lá de Manaus, né? E coloca lá. Quando aquele tema apareceu no telão, eu só sabia chorar. Porque era tudo que eu estava precisando. Já era o Espírito Santo ministrando, né? Já era no o Espírito Santo coração, ministrando. que era um novo tempo, uma nova etapa, né? Um novo começo. Novo começo. E aí eu comecei a entender, eu falei assim, realmente Deus tem uma nova trajetória para a minha vida. E nós passamos todo o processo de cura necessário em janeiro de 2019. E quando você vai para a visão celular modelo dos 12, é muito interessante, ou pelo menos na Mava, a gente trabalha assim, nós respeitamos o chamado de cada um, respeitamos a unção eclesiástica que está sobre a vida de cada um, porém, você tem que ser tratado como qualquer outro. Sim. Então o pastor chegou para mim e falou, pastor, recebo vocês como pastores, tanto você como a sua esposa, mas vocês vão ser tratados primeiro, vão ser curados primeiro. Você tem que para você levantar para falar, para ensinar, você tem que sentar primeiro para ouvir. É verdade, isso mesmo. E muitos não têm essa coragem, ou seja, melhor dizendo, muitos não querem por orgulho. Eu já sou pastor, eu sou ungido, não sei o quê, eu vou sentar para ouvir ninguém. É um tal de, o meu chamado é ensinar, mas não tem chamado de aprender? Como que vai ensinar sem aprender? Não pode sentar, não tem como, Tem uns que é assim, pastor, que fala que tem chamado de ensinar. Uns não, muitos são assim, né? Muitos, só tem chamado de ensinar, mas não tem chamado para aprender. São assim, meu Deus. E aí, só que quando foi em janeiro, aconteceu muito interessante. Na primeira semana dos 12 dias proféticos, né, os 12 dias de clamor, o pastor Robson chegou para mim e falou assim, pastor Luiz, eu estou com um problema. Eu falei, qual que é? Ele falou assim, o Espírito Santo falou comigo para o senhor ministrar nesses 12 dias. E isso não acontece. Por que não acontece? Porque estou no processo da minha cura. Eu não tinha nem passado pelo encontro com Deus ainda. Aí eu falei, pastor, se Deus falou contigo, vamos lá. Pastor, eu prego há 19 anos. Foi uma das melhores pregações da minha vida. Glória a Deus. Deus me curou em cima do altar de assim. muita coisa. Eu não resisti. Eu chamei minha família em cima do altar assim. Minha esposa, Miguel, Maria Luísa. Chamei para o altar e falei assim, pastor, hoje nós estamos ligando a esse ministério. Porque eu não tinha ligado ainda ao ministério. Eu quero ficar debaixo dessa cobertura. Mas você entendeu que era Deus, né? Eu entendi que era Deus ali. Eu entendi. E quando eu me submeti, que muitas pessoas me questionaram muito isso, pastor Washington. Ah, mas agora você vai ser auxiliar, você vai obedecer ordens, como eu já falei, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Mas eu entendi que eu estava sendo submisso a Deus em primeiro lugar. Sim, a Deus. E quando nós vivemos, e nós não passamos pelo encontro, nós vivemos o encontro. O nosso encontro com Deus foi em fevereiro de 2019, nosso encontro com Deus. E eu voltei de lá transformado. Depois do encontro aí é impactante.
Eu vivi coisas no meu encontro que eu falei, o que eu estava fazendo há 15 anos atrás? Existe uma frase que o pastor Robson fala sempre, né? E ele fala muito isso antes dos encontros, para pessoas que não passaram pelo encontro. E ela faz muito sentido depois que você passa. Aonde eu estava quando tudo isso estava acontecendo? Sabe? E de lá para cá, eu não quero aqui de maneira nenhuma dizer que uma visão é melhor do que a outra. Sabe? Que a visão assembleiana está falida, que a visão assembleiana não presta. Para mim, não funcionou mais. Para mim, eu estou falando de mim, eu quero que você entenda isso, ouvinte, você que está me assistindo, que para mim não funcionou mais. Para mim, começou a me prejudicar, porque eu me senti traído por muitas pessoas, me senti abandonado por muitas pessoas. E a visão celular me abraçou de uma maneira tão calorosa, que é o que eu faço hoje, abraçar pessoas. E voltando àquele acontecimento lá das 20 pessoas no altar, no meu encontro, Deus falou muito comigo sobre isso. No meu encontro, Deus falou para mim, cadê aquelas 20 pessoas que aceitaram Jesus naquele dia que você pregou? Onde é que estão essas pessoas agora? Sabe onde estão? Sabe como é que está a família de um, a família de outro? Sabe ao menos se algum deles está na minha presença? Eu falei, Deus, eu não sei. Ele falou, não é isso, não foi para isso que eu te chamei. Ele falou, eu te chamei para cuidar de vidas. Forte, hein? Então, para você que está me ouvindo, você que é líder, você que é pastor, você que está à frente de pessoas, Deus te chamou para cuidar de Quando Jesus chama Pedro lá na beira do lago de Tiberíades, do lago de Genezaré, fala assim para ele assim, eu te farei pescador de homens. Mas em nenhum momento, quando ele pescou Pedro, ele pescou Pedro e falou, agora vai embora. Já pesquei. Não, ele cuidou de Pedro durante 3 anos e meio. Ele cuidou dos apóstolos durante 3 anos e meio. Ele preparou, ele discipulou cada um deles. Então, desculpa se você não concorda comigo, mas ganhar almas e não conduzi-las está errado. Ganhar almas e não cuidar delas está errado. Existem 4 pilares da visão celular, modelo dos 12. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, se eu ganhar uma pessoa, consolidar uma pessoa, discipular uma pessoa e depois ver ela crescendo, enviar ela para a missão, eu já estou bem com Deus. Glória a Deus. Porque naquele grande dia ele vai perguntar para mim. Cuidado, né? É o cuidado. Porque até o chamado de Jesus, ele falou para a gente ir, né? E fazer discípulo. Então, Jesus não falou para a gente ir e ganhar alma. A palavra-chave é ir fazer discípulo, né? Que a palavra discípulo significa seguidor. Então, a gente ir lá pregar uma mensagem e a pessoa aceitar Jesus e não ter a continuidade, né, da gente ministrando a vida dela, discipulando, quer dizer, a maioria se perde. É igual aquela parábola da semente que Jesus falou, caiu lá na beira do caminho, né, e veio a árvore do céu e comeu, ou seja, é aquela pessoa que aceita Jesus, mas dali para frente não tem um discipulado, não tem um acompanhamento, ela morre. É por isso que essa visão dos 4 pilares aí é importante, que as pessoas precisam ser ministradas, consolidadas. Se não tiver um acompanhamento, a maioria para. Exatamente. Teve tempo no meu ministério evangelístico, de itinerância, que eu cheguei a pregar 4 vezes no dia, pastor. Consagração, ciclo de oração, culto à noite e vigília. Acho que deve ter passado por isso também. Sim, pregar 4 vezes no culto, sim. Várias vezes. E às vezes você perdia as contas de quantas almas você ganhava, mas depois você não ouvia mais falar dessas pessoas, sabe? Era passageiro. Quando chegava a sair daqui de São Paulo, andar 100, 200 quilômetros para pregar uma mensagem e voltava, sabe? Pastor, isso não foi válido? Foi, claro, para cada um tem a sua porção, mas para mim não funcionava mais. Hoje, a verdade eu não prego todos os meses na igreja, mas todos os dias eu estou discipulando alguém. Tem a célula semanal que eu estou discipulando pessoas. E isso é muito gratificante. O cuidado, né? O cuidado. Todos os dias eu estou falando com um discípulo no celular. Filho, assim, filho, assado, faz desse jeito. Sabe? E você vê as pessoas crescendo. Tem uma discípula que está com a gente lá. Uma discípula que está com a gente que era do meu Ministério Amar. E ela está com a gente até hoje. E você vê a diferença de como ela entrou no Ministério Amar, que até minha filha estava falando esses dias, a gente estava cultuando e ela chegou, entrou na igreja, né? A igreja estava vazia no dia que ela entrou. A igreja que eu era pastor presidente.
A igreja era vazia. Só que dela nós fizemos uma discípula. E ela está até hoje com a gente, lá está na Visão de Águia com a gente. Que benção. Sabe? Crescendo, ela vai para encontro, ela trabalha em encontro, sabe? Às vezes a pastora Cida puxa a orelha dela, porque às vezes está escorregando, mas está ali, não, pastora, tudo bem, está certo. Porque esse é o papel do pastor, é confrontar o discípulo. Sim, para ele aprender a caminhar. É isso mesmo. Então, para mim não funcionou mais uma visão que eu estava, e essa visão celular modelo dos outros tem me revolucionado, tem me transformado, tem me levado a um novo patamar, a uma nova maturidade espiritual, sabe? Até a forma de eu ministrar, a forma de eu falar mudou demais, porque eu preciso fazer as pessoas compreender qual que é a chamada de Cristo na vida de cada um. Isso, e a visão celular também ela é boa. A gente é da visão celular também, mas só que a gente segue a visão do MDA, né? MDA, sim. E o bom da visão celular é que ela nos ensina a pregar um evangelho mais interior, né? Uma mudança mais por dentro. Exatamente. Então a gente não se preocupa muito com o exterior, né? A gente quer curar as feridas das pessoas, as feridas internas. Então a nossa preocupação é quando a pessoa chega na igreja, qual que é os traumas que ela tem, como que vai a vida dela, como que vai a família, como vai o casamento. Então, a gente vai se preocupar com o ser humano por dentro, e não aquela estética por fora. Então, por isso que a visão celular ela é extraordinária por conta disso. Então, a gente para muito de viver aquela ilusão, né? Assim, eu, pastor Washington, eu itinerante, eu em cartaz ou coisa parecida. Não, eu preciso entender que eu sou qualquer ser humano, como qualquer pessoa, eu preciso ser tratado por Deus, ter minhas mazelas, as minhas lutas. Então, eu acho que a visão ela é muito boa nesses aspectos, né? É por isso que, assim, pastor, eu mudei muitas vezes o meu conceito assim do evangelho. Antigamente, para mim, era um prazer ter agenda, né? Era um prazer ter agenda. E hoje, na verdade, eu cancelo agendas. Né? Para você ter ideia, ontem mesmo, por conta da visão que a gente segue, eu cancelei 2 agendas. Congressos, né? Por quê? Porque eu me apaixonei tanto em cuidar de vidas, em pegar um momento ali para aconselhar uma pessoa, ir na casa da pessoa, sentar, fazer uma orientação ali pastoral. Eu peguei tanto amor por isso. Se for para mim hoje sentar para orientar uma pessoa, eu tenho mais prazer de fazer isso do que você estar num congresso. Pastor então você vê como a visão destrava, né? Pastor Washington, não é visão, a visão celular é discipulado, seja ela MDA, seja ela M12, seja ela G12, a visão é discipular. O MDA, a questão do MDA, é a discipulado 1 a 1. Isso que é importante, é 1 a 1, um acompanha o outro. E é isso que faz o crescimento, é isso que vai gerar vidas saudáveis para Cristo. Jesus não quer um céu cheio de almas doentes, que era o que a gente fazia no passado. Ganhava as almas, não, tá bom, pode vir. É uma vez salvo, sempre salvo, está salvo para sempre, acabou, mas está doente, está enfermo. Não. Jesus quer pessoas no céu saudáveis. Por isso que a visão, o discipulado 1 a 1 funciona. Que você está cuidando, está sarando, você está curado primeiro, você foi curado. Quantas pessoas nós não encontramos em cima de altar doente? Quantos pastores doentes, líderes doentes, né? Mas tinham orgulho de chegar e pedir ajuda. Você que está ouvindo aí, líder, você que é pastor, você que está à frente de pessoas e por alguma está sofrendo, está angustiado. Ei, pare de orgulho. Pede ajuda, levanta a mão, pede ajuda. Né? Tá aqui o pastor Washington com esse programa abençoado aqui, pronto para te ajudar. Aqui a bandeira também não é visão MDA ou visão M12. Não. É discipular. É cuidar de você como nós somos reino, cuidados. É reino. Se eu fui sarado, eu quero sarar você também. Se ele foi sarado, é o propósito dele sarar você também. Entendeu? O que nós estamos falando aqui não é levantando bandeira de visão M12 ou MDA. Não, é levantando a bandeira da visão discipulado. É isso que nós queremos fazer. Porque o discipulado cura, liberta. Isso. Amém, pastor? É isso aí. É isso mesmo. Gente, acho que eu já falei demais. Passou voando, né? Você vê que já vai a 3h05, né? Já estamos bem no finalzinho. E, gente, esse assunto foi maravilhoso, né? O pastor Luiz nos trouxe uma experiência poderosíssima, porque assim, gente, a gente tem que entender, né? Esse é um processo que aconteceu na vida do pastor e que talvez está acontecendo na vida de alguém e a pessoa não entende, né? Porque a pessoa pode entender, mas o pastor fechou uma igreja e foi Deus que fez isso?
Não, Deus fez porque Deus sabia o que era o melhor para ele, e Deus trabalha do jeito que ele quer, né, pastor? Porque nem tudo é do jeito que a gente quer. E quando o pastor falou que o Espírito Santo falou com você na hora que você ia dar a bênção apostólica, Foi. eu lembrei do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16, quando ele ia descer para a Ásia Menor, ele ia fazer a obra, ele ia ganhar alma. Só que a palavra diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo, quer dizer, mas ele não ia fazer a obra. E a palavra é forte, foi impedido. Foi impedido. Então você vê que ele ia fazer uma viagem, o Espírito Santo impediu ele. Aí depois nós vamos perceber que ele teve uma visão, né? Quando ele viu um varão do outro lado da Macedônia que assinalava com a mão dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então, o Espírito Santo sabe o que é melhor. Hoje o pastor está bem, né? Está sendo pastoreado, é pastor, mas está sendo pastoreado, mas está fazendo a vontade de Deus, está cuidando de pessoas, ministrando pessoas, discipulando pessoas. Então, hoje o que importa é que o pastor está bem, está com o pé no chão, está sendo bem pastoreado, está numa visão maravilhosa, porque é o G12, né? A visão dos 12. Ou é M12? M12. Então, M12. É apóstolo René Terra Nova. Isso, então. É uma visão maravilhosa, irmãos. Então, assim, é aquilo que a gente está falando. Nós não estamos aqui levantando bandeira de visão, né? E também não somos contra a visão assembleiana de jeito nenhum, porque nós fomos de lá e eu aprendi muitas coisas que carrego comigo, Sim. que eu aprendi na Assembleia de Deus durante 20 anos que eu fui de lá, aprendi muitas coisas boas que carrego dentro de mim ainda, que coloco muitas coisas em prática, mas eu me identifiquei muito com a visão celular pelo fato de ganhar alma e discipular. Essa é a diferença. Não é questão de uma visão ser melhor a outra. Eu acho que a gente se identifica com uma visão. E eu me identifiquei, foi um lugar onde eu me senti assim, muito acolhido, e é uma visão que eu estou ainda aprendendo. Né? Você vê 6 anos, né, que eu estou com o ministério ainda, e estou aprendendo. Então, participo de conferências, né? Já fiz aconselhamento pastoral, né? Junto com a minha equipe de 4 meses, aconselhamento. Então, nós estamos participando de algumas conferências. Por quê? Porque a gente está mergulhando a visão, estamos trabalhando o encontro com Deus agora. Se Deus permitir, o ano que vem agora a nossa igreja já começa a fazer os encontros, né? Estamos preparando a equipe para isso. Então, assim, não é questão que nós estamos levantando a bandeira e falando que uma visão é melhor a outra. É que eu acho que cada pessoa se identifica com a visão. E eu, no caso, depois que eu conheci a visão celular, eu me identifiquei como o caso do pastor também, né? A visão celular, ela só funciona para quem funciona na visão. Às vezes a pessoa não se adaptou, não concorda, não sei aquilo, sei aquilo outro, mas a pessoa também não está funcionando dentro da visão. Como é que ela quer que a visão funcione nela? E a visão ela é importante que, assim, não é que a visão às vezes não funciona, é que às vezes a pessoa ela não quer submeter, né, não quer submeter os ensinamentos da visão. Porque a visão celular, assim, principalmente para a gente que viemos da Assembleia, que já temos uma bagagem como pregador, né, como obreiro, a gente veio com uma bagagem grande. Aí você tem que sentar lá, e às vezes você vai, né, o cara vai falar ali, para a gente que está acostumado a pregar, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e fazer aqueles sermões diferenciados. Você tem a humildade, às vezes você sentar, e às vezes ouvir a pessoa discipular você, e você vê aquilo básico, e o discipulado às vezes é o básico. Que a pessoa vai te ensinar algumas coisas ali, é o básico. Você está acostumado a pegar aquele texto ali e destrinchar aquele texto e fazer grandes sermões. Agora você tem que ter a humildade de você submeter ali uma pessoa que pega aquela palavra simples ali para te ministrar. Você fala, mas o meu discipulado é isso daí, essa palavra aí, se eu pego no altar, eu destrinchar todinha. Então, às vezes, as pessoas não querem submeter, não querem ter a humildade de sentar, de ouvir as pessoas na sua simplicidade, te discipular. Então, essa é a dificuldade de muitos. A pessoa chega e quer esperar aquela coisa assim, e não é. É simplicidade. É a pessoa se submeter à visão, mas de uma forma completa. E é isso que as pessoas não têm. O orgulho, às vezes, vai dificultar muito isso. É igual quando eu passei a primeira vez no encontro com Deus. Quando eu passei no encontro com Deus a primeira vez, eu lembro que o pastor Davi da Igreja de Compaixão, ele falou uma palavra para mim muito interessante. Ele falou assim, pastor, o senhor vai passar no encontro? E olha que eu estava acostumado a pregar na Compaixão. Pregava na Compaixão direto. Pregava lá. E eu falei, não, eu quero passar no encontro com Deus, que eu quero ter uma experiência com Deus. Eu falei, então, pastor, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Você quer passar? Então você vai passar, mas não passe como pastor.
passe como servo. Você vai passar no encontro com Deus como servo. Então esquece que você é pastor. E eu fui passar, entendeu? E teve um momento ali, daquela parte do encontro ali, principalmente quando chegou aquela parte de cura e libertação, que eu estava ali sendo ministrado e começou algumas pessoas a caírem endemoniadas e tal. E as pessoas ali, às vezes até uns meninos novos. Uns meninos novos que estavam ali na intercessão, indo lá e expulsando demônio, aquela briga com o demônio. E eu ali, louco para colocar a mão. Ali parado sendo ministrado, e o processo da libertação, e olhando o moleque ali, 16 anos, 17 anos, lidando com o demônio, e eu, pastor ali, mexo com libertação há muitos anos, louco para colocar a mão. Mas eu passei como servo. Então, estou ali orando e eu vendo aquela cena e louco para sair do meu lugar, ir lá e já, né, ajudar os irmãos. Mas eu pensava, não, eu estou passando como servo. Então, eu tenho que ter humildade. Então, quer dizer, eu tive que ver as pessoas ali trabalhando, até meninos novos, mas eu tive que me colocar ali na minha posição e eu tive que encarar aquilo. E eu falei, não, Senhor, eu falei que eu ia passar como servo, então esqueça aqui o que eu sou, o cargo eclesiástico e tudo, que eu estou passando como servo. Então, eu tive que pagar um preço para se submeter a isso. E consegui, passei a tarefa, depois o pastor falou para mim, gostou do encontro? Eu falei, pastor, foi uma bênção o encontro. Não adianta eu chegar lá e ver aquela cena, não, esse menino imaturo, é novo para lidar com isso e tal, os meninos podem sofrer retaliação espiritual. Eu não podia ter esse pensamento. Tinha que entender o que eu estou ali passando, então tem que passar como servo, tem que ser ministrado. Então, pelos 2 encontros que eu passei, eu apanhei muito. Os 2 encontros que eu passei, eu apanhei muito. Para quê? Para entender que se a gente quer abraçar a visão e a gente quer viver o novo de Deus, a gente tem que ter humildade de deixar toda a nossa experiência de lado para poder ser ministrado. Não, mas assim, eu falo que eu passei por um encontro e vivi outro. Eu também fui em 2. Eu passei por um e vivi outro. Porque passar e viver são coisas diferentes. Totalmente diferentes. Eu também passei pelo encontro da compaixão com o apóstolo Davi. Eu passei com ele, só que eu passei. Por quê? Eu fui com mentalidade de pastor presidente. Fui com mentalidade de ver como é que era, de como funcionava, do que ia agregar na minha igreja, de como que ia fazer, se eu ia ganhar almas levando pessoas para lá, para encher minha igreja. Então eu só passei. Mas quando eu passei pela Amava Church, eu vivi. Aí sim funcionou. Aí deu certo, aí mudou a minha trajetória. Então você vê, porque a mentalidade é diferente, né? A mentalidade é diferente. Então, é isso mesmo, mas agora estamos passando pelo terceiro agora, né? Com o pastor Djavan, até o pastor aqui, que é o gerente nosso aqui do estúdio. E agora, dia 20, 21 e 22, nós vamos passar pelo encontro dele. E, de repente, se tiver alguém aí que está nos assistindo, quer passar pelo encontro dele também, pode mandar um toque no meu zap, você que tem meu contato, que a gente já alinha aqui com o pastor também. Agora, dia 20, dia 21, dia 22, vai ter encontro aqui do pastor Djavan, eu esqueci o nome do ministério dele, mas os irmãos podem me procurar que eu indico, irmão. E eu estou passando com a minha equipe. Minha equipe vai passar agora, novamente. Você vê, nós vamos passar um terceiro encontro já. Vaza é ruim, está sendo modelado. Meu Deus! Então, nós vamos passar agora pelo... Ali, ó, é Ouvindo Deus. A nossa irmã até colocou ali, o Ouvindo Deus, né? Esse encontro vai ser maravilhoso. Nós vamos passar 19, com a nossa 20 equipe. 21 de agosto. Isso, 19, 20 e 21 de agosto. Nós vamos passar no encontro do pastor Djavan agora, com a equipe. Depois vamos passar de novo no final do ano, em dezembro, para a equipe já trabalhar para o ano que vem a nossa igreja Visão do Altar começar a fazer o encontro com Deus. Então você vê que há 6 anos que nós estamos trabalhando a equipe, né? Para a gente poder passar, porque também tem isso, né? Não é pegar a visão e... Não. Nós já fazemos o nosso encontro lá, nós já fazemos, já temos a equipe já calejada já para isso. Nós fomos agora, final de semana passado. Agora, final de semana passado, nós fizemos nosso encontro lá com Deus e já estamos caminhando para agora, no começo do próximo ano, fazer o reencontro. Nós vamos fazer o reencontro na nossa igreja, porque são vários módulos, né? Então vamos fazer o reencontro caminhando. Então, assim, eu quero deixar aqui o meu contato, né? Pelo Instagram, pastor Luiz com Z _Santana. Você que quiser conhecer mais, entre em contato lá. Ou também, se quiser entrar em contato com o pastor Washington, ele pode passar meu contato, entendeu? Com certeza. E tá aí, ó. Você que está precisando, você que está vivendo uma situação difícil no seu ministério e você quer pedir socorro, você já tem 2 opções aqui, ó. Isso. Tem o pastor Washington e o pastor Luiz. Tratamento Qualquer um aqui está aqui mesmo. para te servir, está aqui para te abençoar, em nome de Jesus. Tá? Glória a Deus. É isso aí, irmãos. O segredo é pedir ajuda, né?
pedir ajuda, porque existe muito homem de Deus, mulher de Deus, né? E é isso, a visão é para isso, né? Para a gente ajudar pessoas e abençoar pessoas. Amém? Já estamos no final. Pastor, quero agradecer você mais uma vez. Sou grato. Tá bom? Pela força. Deus abençoe, pastora. Logo, logo, o pastor Luiz estará aqui com a gente novamente. É sempre bom estar conversando com o pastor Luiz, é um grande amigo mesmo. Esteve aqui com a gente 2 semanas atrás e hoje retornou ao programa. E Deus abençoe. Amém? Você que vai assistir o programa mais tarde aí, que Deus te abençoe, compartilhe com todos os seus amigos. E é mais uma experiência aí pastoral no programa. Amém? Deus abençoe, fique na paz, uma boa tarde em nome de Jesus.